Glórias a Deus. Prega a palavra, que palavra? Parte 12ª mensagem. O subtítulo é Diga não à circunstância. Vamos estudar a Bíblia. Pega aí a sua Bíblia. Nosso texto é a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo do 1 ao 4, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade, doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Vamos orar? Deus seja louvado, sempre seja louvado, Senhor. Te agradecemos pela Tua permissão de estarmos reunidos em Tua presença. Não que sejamos capazes de penetrar a Tua presença por livre arbítrio, por livre vontade, mas pela Tua permissão, Senhor, por causa do Teu sangue, porque o véu foi rasgado e agora nós temos acesso ao trono da graça, ao trono santo, aonde Tu estás assentado, glorioso, cercado de arcanjos, de querubins, de serafins. A glória de Deus é a Tua glória, Jesus, e nós estamos aqui, Senhor, para Te ouvir. Fala-nos em nome de Jesus. E o povo santo do Senhor, digam todos amém. Dá-lhe um aplauso a Jesus Cristo. Glórias a Deus. Obrigado, irmão. Abençoado. Prega a palavra, que palavra? 12ª mensagem. Diga não, subtítulo: Diga não a circunstâncias. Diga não à condição, diga não a esse estado, diga não à situação, diga não ao cenário que você está vivendo, diga não ao ambiente. O apóstolo Paulo, ele disse aqui algo muito importante, que está aqui no versículo 2. Prega a palavra. Aí ele vai dizer: prega, insta com a palavra, persiste com a palavra, insiste com a palavra, convence com a palavra. Aí ele vai dizer que prega a palavra, corrige, pune, conserta pessoas, regenera pessoas. Aí ele vai dizer: repreende, censura e critica. Na época do pastor Billy Graham, alguém já ouviu falar no pastor Billy Graham? Diz que foi considerado um dos maiores pastores do mundo. Ele dizia em uma das suas pregações, quando se pregava na época dele o arrependimento, se pregava, ou seja, repreendia as pessoas, se corrigia as pessoas, exortava as pessoas vinham de monte na frente receber Jesus. Quem já viu os vídeos de Jim Swaggart, ele, o Billy Graham? Então, quando se pregava, repreendia,
corrigia com a palavra, como eles faziam, como nós fazemos aqui hoje, as pessoas se arrependiam. Você sabe o que acontece hoje? Quando um pastor tem coragem, né, de pregar. Primeiro tem que ter coragem de pregar, né? Segundo, ter coragem de corrigir. Terceiro, ter coragem de repreender. Então, quando se prega, corrige e repreende, as pessoas no passado, elas se arrependiam. Hoje, sabe o que elas fazem? Elas mudam de igreja. Elas trocam de igreja. Porque elas não suportam o que vai curar, o remédio que nós precisamos, que vai nos curar, a gente foge dele. Então a gente fica aí, sai de uma igreja que corrige, que prega a Bíblia, que corrige, repreende, que anima, que ensina, aí vai para uma igreja onde não se corrige, onde se deixa as pessoas viverem do jeito que elas querem, né? E ele dizia, né? Como vinha milhares e milhares de pessoas, aqueles eventos de milhares de pessoas se convertiam ao Senhor. Hoje, uma palavra, qualquer coisa que as pessoas ficam com os olhos tristes porque ouviu a verdade, ou a boca fica envergada, as pessoas fogem e vão procurar um lugar onde não as aborreça. Porque eles dizem que igreja não é lugar de aborrecimento. Eu não venho na igreja para me aborrecer, nem para ouvir o que eu não quero ouvir. Misericórdia, hein? Esse é um bando de crente mesmo, que cristão não reage dessa maneira. Então Paulo, ele dizia, prega, insta, ou seja, insista, persiste, solicita, suplica e convence, corrige, pune, castiga, conserta, repara, regenera, repreende, censura, critica. O pastor não tem como fazer mais isso. Se ele for um pregador mesmo da risca, vai ficar ele e a mulher, e às vezes ele e a esposa, e às vezes até a esposa dele vai para outra igreja e deixa ele sozinho. Então vamos ao assunto de hoje. O tema é prega a palavra. Que palavra? Parte 12ª. Não dependo da circunstância. Não dependa da circunstância. Eu penso no apóstolo Paulo, quando ele passou aquele suplício lá em Atos 16. Me dê aí 40 minutos, tá? Atos 16, versículo, você já conhece essa história, do 16 em diante, ele diz assim: aconteceu que indo nós para um lugar de oração, escreveu foi Lucas, provavelmente Lucas estava presente junto com Paulo e Silas, porque provavelmente Lucas estava um pouco distante, né? Porque ele não foi preso, só foi preso Paulo e Silas, mas quando ele narra dessa maneira aqui, provavelmente ele estava presente nesse acontecimento. Aconteceu que indo nós, olha o que ele diz, que indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamavam dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Está vendo? Não se canta um corinho para o demônio. Não se fala com Deus: oh meu Deus, em nome de Jesus, oh, estou na tua presença. Não, quando está um demônio, manda sair, manda embora, porque a autoridade já está sobre a igreja de Jesus. Vendo os seus senhores que lhe desfizeram esperança do lucro, ou seja, esta senhora, essa jovem, dava dinheiro, adivinhava e dava lucro para as pessoas que
provavelmente era dono dela, né? Agarrando em Paulo e Silas, viu? Agarrando em Paulo e Silas, Lucas está narrando, os arrastaram para a praça na presença das autoridades, levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Pregar a palavra perturba a cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, e ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco do sofrimento, né? A decisão do apóstolo Paulo e Silas. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a quem? Eu sempre digo, louvor não é para mim. Você não canta para mim, você não canta para o irmão que está do lado. Deixa eu cantar mais forte, porque o irmão que está do lado precisa ouvir minha voz. Não, você não está cantando para o irmão, você não está cantando para a tua esposa, você não está cantando para o seu marido, para o seu neto, para o seu filho. O louvor, quando você pensar em louvor, você pensa que é algo exclusivo que sai de nós para Deus. Nós já temos estudos sobre isso. Muitas igrejas dizem os pregadores, o louvor liberta. Você sabe que tem gente que dá mais, se você for nas casas ou acompanhar as pessoas num carro, você vai ver que ela ouve uma mensagem, 300 louvores, 300 músicas. Porque ela pensa que aquilo ali é para ela. Oh, me edificou, oh, me animou. Oh, então, se uma música foi cantada e tocada e você se animou, quer dizer que essa não é para Deus, não, essa é para você. Essas músicas que se canta aí, vou perseguir o inimigo e vou pisar na cabeça dele. Aí você vai para a Bíblia, você manda Jesus fazer o que com os inimigos? E que mais? Orar. A Bíblia não manda eu pisar na cabeça do meu inimigo. A Bíblia manda eu orar. Então você percebe que isto não é um louvor. Isso não é um louvor, é uma música. E muita gente, inclusive alguns de nós aqui, mesmo já tendo pregado 5 ou 6 mensagens, ainda não entenderam que o louvor é exclusividade, é do homem. Sai de mim. Você lembra Davi? Quantos louvores Davi escreveu em forma de cântico? Tudo era para quem? Para Deus. Todos os cânticos de Davi era para Deus. Quando ele desabafa, ele está fazendo oração. Mas quando ele está louvando, ele está engrandecendo o Senhor. Diz aqui que o apóstolo Paulo e o seu cooperador Silas, deveria ser Barnabé, que estaria ali do lado de Silas, mas como houve um rompimento entre os dois, houve uma briga por causa de João Marcos, Barnabé seguiu com João Marcos e Paulo convidou Silas para apanhar um pouco com ele, né? Então diz aqui que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e faziam o quê? Cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eu ia ler todos até o versículo 40, mas eu quero parar aqui para mostrar à igreja que o subtítulo é: diga não às circunstâncias. Há pessoas, tem gente que depende das circunstâncias, até para vir cultuar, até para, para servir a Deus, para cantar louvores ao Senhor. Tem gente que fica com a cara enfesada, com a cara de bronco, porque está com problema lá fora, brigou com a mulher, brigou com o filho, alguém que está passando mal. Irmãos, isso se chama circunstâncias. As circunstâncias não podem roubar o nosso momento com Deus, para Deus. Se você não entender isto, você vai ser um cristão falso. Você é um negociador, como essas igrejas que negociam.
toma lá da cá. Você não pode ser um negociador com Deus. Independente, o que é circunstância? Circunstância é um estado, é uma condição, é um contexto, é um cenário, é um quadro, é um ambiente, é um meio, um mundo, um modo, um âmbito. Então, o que está me acontecendo aqui, aí hoje eu não vou... Você sabe que tem gente que discutiu com a mulher, não vai ao culto, irmão. Discutiu com o marido, não vai ao culto. Sabe, tem gente que para no meio do caminho, a viagem, não vou ao culto, vou ficar, vai vocês. Porque essa pessoa ainda não entendeu, ela tá permitindo que o meio, ou seja, o cenário que está acontecendo, o âmbito, a conjuntura, sabe, o ambiente, o quadro, afetando a vida. Irmãos, nada pode afetar a nossa união com Cristo, nosso amor por Cristo, a nossa adoração por Cristo. Mas infelizmente, tem alguém, principalmente quando se discute, entre marido e mulher, vou na igreja, não vou na igreja, não vou na igreja, não vou na igreja. Não vou na igreja. Não vou hoje, eu não vou no culto. Vai você sozinho, vai você sozinho, não vou não. Gente, então você depende da circunstância para louvar. Então você nunca poderia estar aqui do lado do apóstolo Paulo. Nunca poderia estar aqui do lado do Paulo, porque Paulo diz que Paulo e Silas cantavam. E qual era a circunstância aqui? Era boa? Era boa, irmãos? Eu não vou não, que eu... Sabe, pastor, eu não vou não, que eu estou... O que é isso? Garganta. Não vou não, pastor, não vou não, porque eu estou com meu joelho, sabe, meu joelho. Então são circunstâncias. Se Deus vai operar milagres, o ambiente da operação de milagres é onde o corpo se reúne, irmão. Se você vê os milagres, estava lá a igreja estava presente, os membros estavam presentes. Então se você deixa de louvar, deixa de cantar louvores, deixa de congregar, e tem gente que vai além, deixa até de ajudar. Ainda mais quando sai do culto aqui, aborrecido por causa da correção, por causa da repreensão. Tem gente que me diz, eu gosto de mensagem de correção e de repreensão, mas tem gente que já odeia isto. Tem gente que pudesse, o pastor só pregaria festa. Aí você vai ter que procurar outra igreja, porque eu não vou pregar festa. A gente não está numa festa, um dia nós estaremos numa festa, mas hoje nós estamos numa guerra. Ninguém pode ficar em festa no meio de guerra. Você está numa guerra, irmão. Qual guerra, pastor? A guerra da verdade contra a mentira. Ou você é da verdade e vai com a verdade, prega a verdade, enfrenta a mentira, ou você se rende e se junta lá aos perdedores. Então, você quer ver? Quando Paulo escreveu aqui aos Filipenses 2, 1 a 4, Filipenses 2, do 1 ao 4, ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria. Meu Deus do céu, Paulo está dizendo aqui que faltava pouca coisinha para ele completar a alegria dele. Qual era o âmbito que esse homem estava quando ele escreve para os Filipenses? Essa carta foi escrita no ano 56. Essa carta aqui foi escrita no ano 56 depois de Cristo. Paulo, quando escreve esta carta, ele estava numa prisão. Ele não estava na beira de uma piscina ou num iate tomando banho de champanhe. Ele não estava numa festa de 15 anos. Ele estava preso. Ele estava enclausurado. Ele estava machucado. Ele estava ferido, com dores no seu corpo, que ele apanhava. Eles queriam que Paulo morresse, mas Deus queria ele vivo. E se Deus quer você vivo, você vai viver. Não tem ninguém que mate quem Deus quer que viva, irmão. Então, quando ele diz completai a minha alegria, então Paulo
se mostrava alegre. Paulo, em vez de ficar deprimido, ele e Silas, em vez de se deprimirem ou entrarem em desespero, né? Ou angústia, ou autopiedade, ou, sabe como é que eles mostraram? Eles se mostraram confiança em Deus. Quando você está passando por uma luta, eu vou louvar a Deus. Eu estou enfermo, mas eu vou louvar a Deus. Eu estou com esse problema na minha casa, mas eu vou louvar a Deus. Eu estou com essa luta na minha vida, mas eu vou louvar a Deus. Eu vou louvar a Deus. Eu não vou deixar de louvar a Deus, porque o louvor é para Deus. Nós não podemos dar nada para Deus. Você pode trazer um saco de dinheiro aqui, eu vou receber. Deus não pega nisso. Eu recebo que eu vou pagar o trabalho da obra que é dele. É dele, a igreja é dele. O ID, ele mandou, mas ele tem que chegar recurso para o ID acontecer. Então, aqui está mostrando o cenário da vida do apóstolo Paulo, o ambiente que ele estava e o que ele escreveu. Ele poderia ter escrito assim: eu estou deprimido porque eu sou um homem de Deus, Deus falhou, porque eu como apóstolo, eu deveria estar num carro blindado, com um helicóptero voando para lá e para cá, no ar-condicionado e com muita segurança, e eu não estou muito feliz com Deus, porque eu estou aqui preso, fedendo, tomo banho quando vem aqui me castigar com balde de água suja na minha cara. Mas esse homem nunca perdeu a alegria de amar a Deus. Esse homem nunca deixou de agradecer a Deus, nunca deixou de pregar o evangelho, nunca deixou ser oprimido por causa das circunstâncias. Não é o nosso caso, né, irmão? Qualquer coisa, qualquer situação que acontece, qualquer palavrinha assim, se você corrigir, se você disciplinar com a palavra, se você repreender com a palavra, já era, irmão, já era. A pessoa, eu vou desviar, por isso que eu queria beber cachaça, sabe? Quando eu bebia cachaça, a vida era outra. Paulo poderia ter falado isso também. Quando eu era um seguidor da lei, quando eu era um famoso, sabe, eu tinha um monte de gente que me protegia, muito dinheiro, comia o bom e do melhor, e agora eu estou aqui preso, agora eu estou aqui sofrendo. Irmãos, nunca deixe o cenário do momento da tua vida abalar você, porque quem se abala com o momento da vida, a tua fé está oca, você está com uma fé oca. Nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo, nós andamos por aquilo que nós estamos crendo. E o que você crê, irmão? Pastor, é uma doença. Doença existe, como também o poder de Deus existe contra a doença. Amém? Você diz amém? Então, quando no capítulo de número 4 desse livro de Filipenses, no versículo 10, bota no 13, irmã, para os irmãos olharem ali o 13, é o versículo que qualquer um repete todos os dias. Filipenses 4:13. Filipenses capítulo 4, versos 13. Diz assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, quando você pega um versículo, uma palavra no meio, você pode criar aqui várias pregações, várias heresias. Você pode estar dizendo aqui: eu posso ter uma empresa, eu posso comprar um avião, eu posso conquistar o meu primeiro 1 milhão. Está aí nas redes sociais, está enchendo o coração dos crentes, os tal dos coaches, né? Os que destravam. A palavra de Deus não destrava mais ninguém, agora é os coaches que são os homens que destravam os homens. A Bíblia diz: se o Filho te libertar, verdadeiramente você foi livre pelo Filho, e é Ele que te liberta, irmão. Não tem nada de homem travado, de mulher travada. Se Jesus está em você, você está livre, você está livre, tá bom? Então olha lá, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso ter tudo, pastor? Pode, claro que pode,
Mas não é isso que o contexto está dizendo. Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Olha a alegria do homem, irmão. Alegrei-me sobremaneira em quem? É isto que é o alvo. Irmão, esse tem que ser o teu alvo. Porque se você for focar o âmbito, sabe, o contexto atual, o cenário, o estado, a situação, a conjuntura, o quadro, o ambiente, o meio, você nunca vai poder dizer isto, ó. Alegrei-me sobremaneira. Ele não está dizendo, ele não está falando de uma alegriazinha superficial, sabe, que termina quando o dinheiro termina, termina quando o casamento termina, quando um filho vai embora, sabe, quando alguém morre. Não, ele não está falando de uma alegria, ele está falando de uma alegria sobremaneira. Ele falou: me alegrei sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor a vosso cuidado, no qual já tinhas antes, mas vos faltava oportunidades. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, de tudo e em todas as... Irmão, viva todas as circunstâncias na vida, irmãos. Mas deixe Deus, sabe, o teu louvor sempre seja para Ele. Mesmo que você esteja passando o que estiver passando, situação que estiver vivendo, quadro terrível. Há pessoas que estão com câncer, as pessoas que estão com problema de rins, há pessoas que estão em fase terminal da vida. Essas coisas que acontecem na nossa carne, ela acontece com a permissão de Deus. Qualquer coisa que acontece no teu corpo, Deus permite, irmão. Não, o diabo olha, o diabo colocou um tumor no fulano de tal. Se ele é de Deus, não tem como o diabo, ou macumba, ou olho grande, ou pozinho, chegar perto de quem Deus guarda. Ele diz: quem Deus guarda, o maligno não pode tocar, irmãos. Não pode tocar. Diga: não pode tocar. Não pode tocar. Então, olha o que ele vai dizer aqui. Tanto sei, deixa eu ver aqui. Ele fala da pobreza. Em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então Paulo fala de pobreza, e ele diz que mesmo diante da pobreza, ele diz que ele aprendeu a viver. Como pode alguém que não tinha uma casa própria, não tinha nenhum jumentinho velho que foi jogado fora, esse burrinho aí, esse cavalo que não carrega peso mais, a pessoa solta ele, deixa ele morrer atropelado, nenhum daquele Paulo tinha. Mas foi o homem mais completo que eu conheci na Bíblia. O homem que estava satisfeito. Ele era satisfeito, sabe em quem? Em Deus. A felicidade de Paulo era Cristo nele, que significava a esperança numa glória. Infelizmente nós ainda não alcançamos o que Paulo, a maturidade e o amor que Paulo tinha por Jesus Cristo. Talvez deve ser porque ele foi lá no paraíso, ele teve experiência única que nenhum homem teve. Conheço 3 homens na Bíblia que foi lá, 2 foram e ficaram, só ele foi e voltou. Então é forte o que Paulo viveu. Por isso que ele não se importava com a tal da pobreza, ele não se importava com as situações, ele não dava crédito, ele não avolumava. Você sabe que tem gente que vê um mosquito pousar,
faz do mosquito virar um elefante. O problema é desse tamanho. Aí a pessoa aumenta o problema. Paulo viveu todo tipo de situação, mas ele não perdeu o amor por Jesus. Ele não perdeu a confiança em Deus. Ele falou: eu aprendi a viver contente. Viver contente? O que é viver contente, pastor? Viver contente é viver feliz. Viver contente é viver alegre. Ele falou: eu aprendi a ficar alegre, a ficar satisfeito. Eu aprendi a ficar jubiloso. Com o que, Paulo? Você está feliz com o quê? Ele dizia assim: o meu sofrimento do tempo de agora não se compara com a glória que há de ser revelada em minha vida. Então ele colocava a glória de Deus diante dos sofrimentos. Ele achava aquilo ali zero, ele não dava a mínima. Você sabe por que a gente sofre mais do que já estamos sofrendo? Porque tudo que nos acontece nos afasta de Deus. É dinheiro, em busca do dinheiro, trabalho, é família, é filho, é mulher, é passarinho, é gato, sabe, é cachorro. Tudo isto, sabe, a gente se recolhe para cuidar disto e esquecemos do contato com Deus, da gratidão a Deus. Pastor, o senhor quer que a gente fique socado aqui? Jamais. Eu não fico. Então, quando ele diz situação, ele fala aqui, ó, versículo de número 11: digo isto não por causa da pobreza, não por causa do estado de pobreza, quer dizer, estado da pessoa pobre, não por causa da carência do necessário para a minha sobrevivência. Pobreza, isso é pobreza. Penúria, necessidade, miséria. Ele falou: eu aprendi a viver contente, não por causa da pobreza, porque eu aprendi, Deus me permitiu ser rico e não ter mais nada. Quando eu tinha riqueza, eu não tinha nada. Agora que eu não tenho nada, agora eu tenho tudo. A gente não entende isso, irmão. A gente são muito carnais. A gente não entende isso. Por isso que as coisas do mundo, as circunstâncias, sempre derruba, oprime. Vê aí os crentes, os consultórios psiquiátricos, psicólogos, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo lotado dos seus consultórios, e não estão nem conseguindo ir atender, e vai para casa, atende as pessoas pelo vídeo, né? Videoconferência, atendimento, porque as pessoas dentro das igrejas estão assim. As circunstâncias estão jogando ela no chão, estão deixando elas deprimidas, estão deixando elas, sabe, doentes, porque na maioria dos casos não crê em Deus, crê no momento. Deus é um Papai Noel, Deus é um gênio gordinho, Deus é um gênio magrinho, Deus é um empregado, sabe, que vai satisfazer todos os nossos desejos. Quando nós estamos na obra de Deus, enfrentamos essas coisas, são testes na vida, irmão. São testes na vida. Paulo, em vez de se deprimirem, eu sei o que é sofrer, irmão, pelo reino. Eu sei o que é você amar e gente fingir que te ama e depois te apunhala. Eu sei. Eu sei o que é você chegar num lugar e você ver todas as coisas que você lutou, as pessoas roubarem. Eu sei do que você ter um amigo, você pensar que você tem um amigo. Eu vivi lá na Bahia, e você falar um negócio e o cara gravar um desabafo teu e depois chamar meia dúzia de fofoqueiro do Satanás dentro da igreja. Tem cheio de gente assim do Satanás, e mostrar e falar: olha aqui, olha o pastor como ele é. Então por isso que a coisa mais difícil que tem para um pastor ter amigos e poder desabafar. O pastor que estava fazendo um evento curando os pastores e as esposas dos pastores, ele perguntou: você, pastor, quando tem problema, você não tem ninguém para falar?
Tem um amigo, não tem ninguém? Eu falei, eu tenho. Quem é que você fala? Eu falo com Deus. Eu falo com Deus. Quando há situações que eu não posso nem falar com a minha esposa, que às vezes é um problema entre nós, então não adianta eu me queixar com ela. Então eu falo com Deus, eu falo, Deus, eu não vou buscar numa pessoa que eu não sei se amanhã ou depois ela vai fazer como a maioria das pessoas fazem, te trair e te apunhalar pelas costas, para gerar em você uma depressão, para gerar em você uma angústia, para gerar em você um sentimento de que Deus não está funcionando, Ele não merece o louvor, o amor, o aplauso, a minha devoção. Irmão, você pode acreditar, Deus merece muito mais do que a gente dá para Ele, irmão. Não deixe o momento, não sei o que você está vivendo, eu sei o que eu vivo, né? Que não é fácil. Mas eu creio, não vou me desesperar, vou fazer igual o apóstolo Paulo, em toda e qualquer situação, ou seja, qualquer condição que Deus me permitir passar, eu vou passar como homem de Deus, não vou murmurar, não vou reclamar. Ele falou, eu já passei por humilhação, ou seja, já fui rebaixado, já fui chamado de esfameado, olha lá, já vai o morto de fome, já vai os mendigozinhos, então já passei vexame, também aprendi a receber honra, e todas as honras que eu recebo, eu jogo para Ele, que é o merecedor de toda a glória, de toda a honra, que é Ele. Então Paulo fala de uma experiência, ele chega no final e diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, em tudo, em todas as circunstâncias, tenho, versículo 12, tenho experiência, viva tuas, sem murmurar, sem reclamar, os teus momentos difíceis, que todos nós temos, viva ele, passe por esse momento, dando glória àquele que vai mudar este quadro. Para Deus, isso que eu estou vivendo, que minha esposa está vivendo, que você está vivendo, não está existindo para Deus, só existe para nós. Para Deus, o preto e o branco é a mesma coisa, a luz e as trevas é a mesma coisa. Então, para Deus não há susto. E se eu e você estamos sobre o domínio de Jesus, temos que viver assim. Irmão, eu sei que é difícil. Pastor, o senhor fala porque o senhor está falando. Eu estou falando porque é minha vida. Minha vida é difícil. São experiências, ou seja, são aprendizados que dói. Às vezes eu fico desanimado, às vezes eu fico cansado, às vezes eu fico, com vontade de desaparecer, de sumir, de pegar meu carro, não avisar ninguém, pegar uma estrada. Aí daqui a pouco a palavra de Deus fala assim, isso que você está vivendo se chama experiência. Você não quer passar por um outro nível? Todos nós queremos passar por um outro nível, mas não queremos viver, queremos enfrentar o nível que nós estamos vivendo. Enfrente tudo, irmão. Enfrente tudo. Enfrente traição, enfrente abandono, enfrente calúnia. Passe a não, a dar atenção. Muitas das coisas que me matavam, hoje eu deixo passar. Então, experiência é um aprendizado. Experiência é um conhecimento. Ele fala de fartura. Fartura quer dizer abastança. Tem dinheiro para tudo, né? Compra o que quiser. Mas ele também fala de fome, ele fala de penúria, ele fala de miséria, de míngua. Mas ele também fala que ele viveu abundância, de riqueza, de grandeza. Mas também ele fala que ele viveu debaixo de escassez, de carência, de privação. Circunstâncias não podem nos abalar, tá? Deus mandou dizer isso à igreja esta noite. Circunstâncias não podem te abalar. Se Deus te trouxe aqui,
Ele mandou te dizer isto: circunstâncias não podem te abalar. Diga: circunstâncias não vão me abalar. Amém? Amém? Amém, amém. Assim falou o Senhor. Glórias a Deus.